Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, Paulo dizendo em carta: havendo primeiro padecido e sido ultrajados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para falar o Evangelho de Deus no meio de grande combate. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem é feita de dolo. Pelo contrário, como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brando entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe todos. Amém? Amados, o pastor, eu queria de antemão já dizer a todos que dificilmente hoje você vai encontrar pessoas bem intencionadas para tratar certos temas específicos e importantes como fundamentais para formar esse conceito chamado igreja. A igreja que eu vejo em Atos não é a igreja que eu vejo hoje. Isso de certa forma me indigna um pouco. Pouco não muito. Mas tem gente que já se conformou e entende que todas essas mudanças foram inevitáveis e Deus é obrigado a aceitar esse tipo de coisa. Uma das monografias que eu fiz para me despedir da metodista, graças a Deus, quando eu fui me formar, foi baseada exatamente em Atos 2. Porque fiquei 4 anos lá dentro ouvindo da boca daqueles professores que o ato da comunhão que existiam entre aqueles irmãos dentro daquela igreja tinha que ser visto pela visão da tolerância, pela visão da humanidade, sabe, de ser humano com quem é humano, porque era baseado nessa demonstração de piedade, de sentimento, de compaixão, de misericórdia, de relação filosófica, entendeu? Sem diferenças, essa visão social, que Jesus comprovava a sua presença e também o Espírito Santo da mesma forma. Então essas palavras que eu digo a você, poucos entendem: comunhão, respeito, obediência, unidade, igualdade, não se trata de tolerância, não. Tem certas coisas dentro da igreja que estão acontecendo agora que não me pedem tolerância, me pedem posicionamento. Mas infelizmente nós estamos chegando no fim, e grande parte da sociedade religiosa, principalmente a cristã, entendem que o melhor momento agora é a paz do que a verdade. É a paz do que a palavra. É a paz do que a espada. E lá em Mateus 10:34, meu Senhor diz: não é a espada. Porque a paz, ela não tem nenhuma utilidade, tá? Pacificação, harmonização,
né, convívio, tá? Não tem nenhuma utilidade se a reconciliação com Deus não foi feita, e se Ele não está se agradando do que vê. Vocês estão tudo amigo entre vocês aí, mas com o céu vocês não estão de bem. Com o reino dele vocês não são nem convertidos, e nem crente em Jesus vocês são. Mas quando vocês se unem em nome da religião, em nome desse sentido comum que é a espiritualidade, vocês ficam tudo amiguinho, mas Jesus não está nem aqui. E aí começam a vir as contradições. O fato de se privilegiar o social, enquanto o evangelho na verdade está querendo reconciliar o homem com Deus. Paulo ele fala claramente aqui: o nosso objetivo realmente não é agradar a homens, mas é sermos legítimos, originais naquilo que nós ministramos, do que Jesus Cristo nos confiou. E ele usa uma expressão em relativo ao que eu vou te pregar hoje aqui, com a igreja de Filipenses: tempos em que sofremos, tempos em que fomos insultados por amar a Cristo, pois foi através destas marcas profundas de quem quer ver o evangelho dele prosperar em almas, que tornava a igreja forte naquela época, firme naquele tempo. Não eram os laços e as relações sociais, e muito mais ainda os interesses econômicos, que derrubaram a de hoje e venceram muitas que estão lá fora agora. O interesse comum, o recíproco, a unidade, a igualdade, a união, a comunhão, o amor que estava entre eles ali, resultava somente nesse fator: tornar o evangelho algo conhecido e praticado dentro da igreja. E eu queria que os amados irmãos abrissem o texto de Atos 16:9, e eu começo por aqui. No decurso de uma das viagens de Paulo, viagem apostólica, ele recebe uma visão, um convite por um homem da Macedônia, que implorava a ele: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Lê o texto. Amém? E interpretando Paulo esse apelo como uma convocação de Deus para ele, viaja eles, Silas e Timóteo, velejando a Neápolis, porto de Filipos, a 13 quilômetros do sul da cidade, em uma estrada militar que ligava Roma com o Oriente, que tinha um valor de comunicação muito grande. Na época isso me chamou a atenção pelo fato de esse caminho ligar a um propósito da qual mudaria a vida desse apóstolo, a vida dele e de muitos que moravam lá. Quando Paulo chega nesse caminho, ele não tinha a dimensão do que ele ia passar, do que ele ia sofrer, do que ele ia viver e de quem ele ia conhecer, de que haveria uma igreja desse trabalho que ele estava indo para fazer, do que Deus revelou por visão a ele. Mas o que eu vejo no coração desse homem? Aquilo que eu não vejo hoje no pensamento da igreja, naquilo que, na verdade, muitos crentes se perderam: o amor pela causa, a devoção, o apego por aquilo que Jesus ofertou na cruz, para ser divulgado, falado e ensinado com originalidade. Aí é que entra a questão: a igreja surge do evangelho, ou o evangelho surge dela? O que veio primeiro? O evangelho ou a igreja?
Então, de que vale uma instituição e uma igreja se o evangelho não está dentro dela? E não está dentro do coração daquelas pessoas? Olha o que um homem capacitado pelo Espírito Santo, determinado em levar à frente o que ele ouviu de Cristo, não pode fazer sozinho. De que vale essa quantidade, essa massa, professando o nome de Jesus Cristo, prosperando o número de igrejas em cada cidade, se elas não têm nenhuma utilidade para realizar o sonho principal do Deus que ofertou o Filho pela redenção da humanidade, que é fazer que o evangelho seja ouvido sem alterações, testemunhado de maneira legítima por aqueles que professam essa fé. Então eu vejo o evangelho chegando dentro de um coração humano, na bagagem de um homem que se converteu, e que Jesus o usaria para infestar aquela cidade com essa verdade, para revolucionar a vida de muitos que estavam ali, inclusive perdidos no delírio dos judeus, no pensamento cultural e religioso judaico, que é o caso de Lídia, mulher devota, mulher temente, mas sem Cristo, e que já estava pronta lá, que Deus a guardou e a reservou, para que quando este homem chegasse para anunciar a mensagem da cruz, ela fosse recebida com o evangelho pregado com amor e profundidade, não com alterações, não por interesses econômicos, de pura promoção, mas por um homem que podia dizer às pessoas o que Jesus disse, sem alterar nada. Por este caminho ele trilhou, obedecendo a visão e atendendo o chamado do ID, que muitos aqui hoje nesse culto podem ouvir da minha boca, porque algum fator desta vida lhe fez enterrar isso, que por razões econômicas, materiais, familiares, sentimentais, lhe fizeram passar para trás o que Jesus tinha contigo. Hoje ser um pregador do evangelho, um pregador do nome de Jesus Cristo é status. A sociedade enxerga assim, como status, mas lá atrás não. Ser um pregador do evangelho naquela época, e na época de Paulo e dos apóstolos, era correr risco de vida, e não ganhar nada em troca dos homens, pelo trabalho que eles faziam. Era dar de graça o que eles receberam pela graça. Então é muito importante a gente ver isso, saindo do testemunho primitivo para nós, para reformular esse conceito chamado igreja, e dizer para o povo que está recheando ela, que o que veio primeiro é o evangelho, irmão, que esse apelo por igreja reformada, por igreja perfeita, recomendável, isso é uma perca de tempo, se as pessoas não conhecerem a verdade, e não se libertarem, e não se converterem em Jesus Cristo. De nada vale a reforma, de nada vale a mudança que nós estamos precisando ter no movimento evangélico, se não houver homens convertidos, gente lavada no sangue de Cristo, com histórias perfeitas, profundas e verdadeiras do que viveram com Jesus. Eu recebo apelos diários de pessoas que pedem para abrir uma igreja Sinai com a Fé na sua cidade, porque não tem igreja para frequentar. E eu sempre tento dizer a essas pessoas que o problema não é a igreja, ou a falta da igreja recomendável.
Mas o coração do homem, que se distanciou da verdade absoluta que é Jesus, que não tem nada para narrar ou falar sobre ele do que viveu. Paulo tinha alguma coisa para dizer, para testemunhar do que ele viveu com Cristo, da maneira como Cristo quebrou a sua arrogância, a sua ignorância, e o transformou num vaso escolhido, que o amasse com a alma e com a vida, para fazer o que ele estava fazendo agora em Filipenses. Mas você entra dentro de uma igreja, você se depara com um corpo docente, de pessoas intelectualmente preparadas, bem estilosas, bem apresentável, e você acha que isso vai adiantar para alguma coisa? Mas nós mal temos informações de como Jesus se vestia. Nós nem podemos descrever fisicamente como ele era. A coisa é tão desproporcional, a vida da igreja hoje com a igreja de ontem, que se aquela que está lá atrás e os irmãos que estão lá viessem para os dias atuais, o contraste seria muito grande, irmãos. Porque hoje o que as pessoas estão privilegiando é a vaidade, não a simplicidade. Porque a simplicidade me diz isso: em Cristo, por onde você for, que o Evangelho vá com você. Porque não há razões para a igreja existir se ela não funcionar para atingir esse propósito, atender às necessidades de Deus. O que Ele precisa cumprir e realizar, Ele quer agora. Dá licença, Senhor, que eu estou aqui para ouvir a Tua voz. Envia-me a mim, eis-me aqui. Para onde o Senhor me enviar, eu irei, e não irei para ser alguém, eu irei para que o teu evangelho seja enriquecido, engrandecido com almas. E é nisso que eu gostaria que você se influenciasse hoje aqui, nesses primeiros pontos da igreja realmente se locomovendo, dela se organizando, dela planejando, dela tentando entender o que Deus quer, para realmente poder favorecer este plano principal, quer ir em busca daqueles que ainda não conseguiram ouvir, que não conseguiram escutar, que não conseguiram entender, que não conseguiram interpretar Jesus Cristo, a qualquer custo. Isso era o apóstolo Paulo. Isso era a igreja lá atrás, uma igreja determinada a renunciar os seus planos pessoais para atender a voz do alto. Sabe, a voz do alto pede, o evangelho precisa ser pregado. A voz do alto pede, suplica e clama: preguem esta verdade, anunciem esta verdade, anunciem a mensagem da cruz. E amados, mal sabia ele, mas Deus estava levando este homem para uma experiência profunda, com gente que ele nem conhecia. E eu queria que você abrisse o texto agora, de Filipenses, e aí começa exatamente ao interesse de abordar, né, essa relação. Eu falo porque quem lê a carta de Paulo percebe que era uma carta amorosa, que era uma carta afinada com a comunhão dele com esse povo que ele ganhou para Cristo, uma comunicação extremamente amável e pessoal dele para com aqueles irmãos que ele ganhou para Jesus. Lê só esse texto aí, depois o pastor, eu leio outros aqui com você. Capítulo 1, versículo 7. Leia agora, som dele.
Ótimo, leu 14 agora. Amém? Daí entra a questão da relação dele com esse povo que ele ganhou para Cristo, que eu já vou numerar alguns pontos importantes aqui para você, de pessoas que ele citou, que ele amava. Mas da onde vinha a força dessa relação, desse amor, desse respeito, dessa vontade de estar junto, de congregar junto, de buscar o Senhor junto? Da onde vinha, da onde surgia, né? Tudo isso que aconteceu ali na cidade de Filipos? De um homem que não se importou consigo mesmo de ser preso, martirizado, perseguido, porque o seu propósito era pregar o evangelho lá aonde Deus o havia pedido, aonde Deus o havia enviado. Quando ele chega em Filipos, Lídia, seu esposo, se convertem a Jesus no capítulo 16, verso 16 de Filipenses, e são batizados. E a primeira coisa que eles se importam com o apóstolo Paulo é de convidá-lo para se hospedar na sua própria casa. Quem lê a palavra de Deus vai lembrar sobre isso aqui, amém? Amém, amém ou não? Amém. Amém. Como também Epafrodito, Clemente, de Filipenses 2, versículo 25, do versículo 4, do versículo 3, que Paulo cita, como outras conversões também, em Atos 16, verso 16 ao 40, que a Bíblia vai traçando o nome, os aspectos desta relação, deste homem com aqueles que iam admitindo, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Um laço que se formou, um propósito que se uniu, baseado exatamente nessa iniciativa, nesse passo importante e único de um homem crente: dar o testemunho de Jesus Cristo e levar o amor de Jesus para corações que ainda não tinham sentido. E tão forte foi o que esses homens viram em Paulo, tão forte foi a testificação deles em relação a esta chama que ardia na sua alma pelo Evangelho e pelo seu Salvador, que eles queriam ficar perto dele. Quando Paulo e Silas foram colocados à exposição, e a igreja vai abrir lá o versículo 20, né, do capítulo que o pastor pediu aqui, 16, o fato de Paulo ter expulsado o espírito de uma jovem escrava que fazia predições, que trazia fortunas ao seu dono, de ser causador de problemas, de ter sido despojado de suas roupas, espancado, aprisionado. A igreja conhece o texto? Do versículo 22 ao 28. Quem conhece diz amém. Amém. Conhece esse irmão. Eles começam a cantar, a louvar o Senhor, mesmo retalhados por isso, em obedecer à visão, em corresponder à visão. Vem nos ajudar aqui em Macedônia. Que caia um terremoto sobre aquela prisão, todas as celas se abrem, e Paulo e Silas têm uma oportunidade de escapar e de fugir, mas ele não faz. Ele prefere não recuar, ele prefere ficar. Daí desenvolve uma outra oportunidade, dá um desfecho de mais um se converter, que foi o carcereiro, e toda a sua casa. Ele tem a oportunidade de sair fugido de lá. Agora que eu apanhei, agora que me escorraçaram, agora que tiraram as minhas roupas, agora que me humilharam, que me condenaram, que me defamaram como arruaceiro, acabou, chega por aqui. Mas ele ouvia aquela voz: ajuda-nos.
E o carcereiro chega para ele, e a primeira coisa que ele se preocupa em perguntar para esses irmãos é: por que vocês não fugiram? E esse homem se converte a Jesus e pergunta para eles o que ele precisava fazer para que Jesus também entrasse na sua vida. Então a igreja de Filipenses, ela surge de um encontro, o encontro da necessidade, o encontro da necessidade com a verdade do coração de um homem que amava Jesus, que levava a igreja dentro de si, e que não tinha medidas para servir a Cristo, e não se importava consigo mesmo, senão atender ao seu chamado, e ficar o tempo que fosse preciso, naquele lugar que Deus o mandou, para que ele pudesse cumprir o propósito do Senhor que ele servia. E mesmo debaixo de atentados, de sofrimentos, de dificuldades, de retaliação, o evangelho prosperava, não a igreja. O evangelho alcançava, não a igreja. Então é isso que, na verdade, é necessário e preciso as pessoas entenderem. Que respeitar uma autoridade de igreja, respeitar uma liderança de igreja não consiste em status, mas nessa comunhão aqui, de nós olharmos para um cidadão que a gente vê ele trabalhar missões, propósitos apostólicos, sem ambição, sem vaidade, um homem transparente, no amor que ele sentia por Jesus e pelas almas que estavam perdidas, que quando poderia recuar, não recuou, e ficou para atender mais um que precisava. Essa é a marca da igreja que apagaram. É essa a verdade que se afastou dos corações nos dias atuais. E que o respeito, o amor, a comunhão, o comum, a unidade passou a ser tratada por cifras, por carreiras e por interesses puros e banais. E não por esse propósito que eu estou lhe pregando hoje aqui, cuja relação está sustentada por gente que ama Jesus e quer se entremeter nos assuntos do reino dele, da vontade dele, do que ele quer fazer agora. Muita gente atende a atenção de que a sombra deste homem curava. E o que me chama a atenção não é a sombra dele que curava, é como ele conseguiu superar os retalhos, as marcas, para continuar fazendo o que ele fazia, sem querer nada em troca. Hoje você fala apóstolo, soa autoridade eclesiástica, mas para a palavra de Deus, apóstolo tinha um outro sentido: ir para onde Deus quer e sofrer pela causa que ninguém quer, e construir uma comunhão entre aqueles que são convertidos, cujo o recíproco se baseia nisso. Nós padecemos aqui e sofremos pela mesma causa. Nós não temos laços de amizade, de convívio social. O que nos se entremete uns aos outros aqui não está alicerçado por correntes de interesse.
por esse amor que nos resgatou das profundezas do abismo da iniquidade, do pecado e da perversidade. Dessa mão que se estendeu para nós, para nos dirigir à sua luz, a fim de que pudéssemos ser feitos, refeitos, transformados e libertos pelo poder deste Cristo. O respeito aqui pela autoridade, entendeu? O respeito e o amor pelo pastor que prega, pelo irmão que soa a camisa desta igreja, se deve ao fato do que eles estão se derramando agora, pelo que eles estão se entregando agora, pelas mesmas razões que fizeram o seu Senhor ser crucificado. E não porque ele é bonito, porque ele fala bem, porque ele tem um carro do último tipo, porque o seu terno é brilhoso, porque a sua igreja políticos e artistas frequentam, porque a nata da sociedade está aqui. Não. A carta de amor deste homem para com esses irmãos se devia ao fato da história que os uniu, de uma igreja que surgiu do choro, da lágrima, do padecimento, da entrega total, do sacrifício, de uma conversão verdadeira, de um povo que se dirigia para ele não porque ele é apóstolo, que obedecia a ele não porque ele tinha o título, porque eles viam as marcas de Cristo no corpo daquele homem. É diferente de hoje, que desce de helicóptero, que voa de avião, que anda de carro blindado. É diferente. Nós não temos que fazer voto de pobreza, não é isso que eu estou dizendo, mas é tudo incompatível. Semana passada, essa semana, terça-feira, eu estive num tribunal aqui na Casa Verde para atender um processo por danos morais por parte de um pastor aqui em São Paulo famoso, Jabo de Alencar, que se sentiu ofendido por um texto que eu escrevi. E na mesa da conciliação, eu olhei para o rosto dele e falei para ele: pastor, eu não tenho nada pessoal contra o senhor, mas o senhor tem que entender que essa escolha que você fez de se casar de novo, sendo uma figura pública dentro do meio evangélico, o senhor fere o código moral de um ministro. O senhor não está sendo julgado por uma questão civil ou constitucional, mas bíblica, porque assim o senhor não pode exercer a sua função. Eu tenho gravado aqui. Ele disse para mim: pastor, é o seu ponto de vista. Falei: não é meu ponto de vista não, eu quero que o senhor me diga. Um apóstolo, um dentro da igreja, que exerceu um cargo importante como o do senhor e a sua segunda mulher também, que largou a mulher legítima para ficar com outra. É muito simples, pastor, larga o osso. Como quer dizer para ele: você não está me processando porque você quer ter o direito de pregar, você está me processando porque você vive da renda, do que a igreja te paga, e não vai conseguir sustentar essa nova mulher vendendo cachorro quente. Antes eles estivessem brigando pela igreja por razões puras, genuínas e verdadeiras. Eles brigam um entre os outros porque se trata de um esquema montado na ambição, no poder, no dinheiro, na grana, no sexo, na sujeira. E tinha um outro pastor sendo processado comigo, e ele tinha um joinho para cá, outro para lá, e ele falou assim, humilde por sinal, boa gente,
eu já tirei o meu texto. Quando eu vi que o senhor não gostou, eu já tirei, já como querendo vender a alma. Daí o meu advogado olhou para mim e falou assim para mim assim: e aí o senhor? Falou: o meu não tiro, mas nem por nada. O senhor pode ter certeza que nós vamos até o final com isso. Então nós saímos de lá conciliados. E eu saí com uma lição: você não ganha nada. Pelo lado material a gente até perde, a igreja perde mesmo. Muitas vezes eu reviso, eu dobro o joelho no chão e falo: Senhor, vale a pena continuar se intrometendo nos assuntos da igreja alheia, em defesa disso, dos interesses do Evangelho? Então vocês têm que amar, você tem que realmente estar voltado a esta visão de quantos e quantos ainda não vão ser prejudicados, que não vão ser alvos dessa falsa liderança, desse povo medíocre, vazio, mascarado, que lotam igrejas hoje para o social. Eu te amo, irmão. Que amo o quê, rapaz? O que eu tenho contigo, mulher? O que nós temos um com o outro? É isso. Eu te amo, essa palavra sai fácil. Jesus te ama, sai fácil, filho. É automático. Mas isso aqui leva tempo, entrega, história, convivência. Eu estou obedecendo ao meu pastor porque ele é autoridade. Não, você está obedecendo ao pastor por ser autoridade e porque você é um inconsequente. Eu amo o meu pastor porque ele vai comer macarronada na tua casa. Porque quando o teu marido não está bem com você, ele vai lá dar lição de moral para o teu marido ficar bom. Um usando o outro aí. Eu respeito o meu pastor, respeito a minha igreja, porque eu nasci dentro dela. Você nasceu no hospital. Tua mãe não é igreja. É isso que está perdido. Eu respeito, eu amo, eu considero, eu obedeço aquele homem. Eu leio as suas cartas, porque eu sei o apego, a ligação, o testemunho verdadeiro que ele tem com Cristo. Não olhei para o carro dele, nem para o terno dele, nem para a gravata dele, nem quanta igreja ele tem, nem se ele é famoso, mas pelo que ele fez por mim, de me trazer a verdade de Cristo, de me anunciar esta luz, que hoje eu vou querer hospedar dentro da minha casa, que hoje eu vou querer levar comigo para onde eu for, estará comigo para onde eu for. Senhor, obrigado por ter trazido esse homem aqui nessa cidade. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter inspirado este homem para pregar o teu evangelho, e eu estar lá quando ele fosse abrir a sua boca, porque eu conheci Jesus por ele, conheci Jesus por este coração, conheci Jesus por um homem que amava a mensagem da cruz de verdade, e que agora mesmo em prisões, mesmo em correntes, que diz aí o estudo que ele ficou praticamente quase 2 anos confinado ali, preso, mesmo assim, persuadido, pressionado a não falar mais, ele continua escrevendo cartas de recomendação, de orientação, preocupado com a situação, com o bem-estar espiritual da igreja com Cristo. Não quanto ela está rendendo, não quanto ela está lucrando, não quantos estão presentes dentro dela, o número. Você sabe que tem igreja que quando o culto acaba, sai o dinheiro com carro forte, sai o dinheiro com helicóptero, é transportado por avião. E essa é a questão. Daí a Bíblia parece que Filipenses capítulo 1, 25, quando Paulo ele é preso,
a cor da carta traz o ponto principal, né, desse amor, dessa comunhão, dessa união entre eles. Que todos que se converteram em Filipos eram parceiros com ele. Filipenses 1:25, leia. Eu lembro que quando a Sônia e o Estevão Hernandes foram acusados de formação de quadrilha e todas aquelas coisas, os membros da igreja passaram a tatuar uma espada no corpo em defesa deles. Entendeu? E eu lembro desse estágio de burrice, que é a mesma escala do que aconteceu agora também com aquele que foi preso recentemente aí, o Cunha. É a mesma escala do conceito de homens de Deus que devem ser respeitados e prestigiados, o status. Que o povo chegou a tatuar o corpo para dizer que tudo aquilo que estava acontecendo com a Renascer em Cristo era uma perseguição política e religiosa. Daí Deus precisou colocar eles lá nos Estados Unidos, que a justiça lá funciona um pouco mais do que aqui, para colocar eles naquela medida de altura dentro de uma cadeia com uma tornozeleira eletrônica, e a justiça americana dizendo que eles tentaram entrar com dólares lá sem contabilizar, e foram presos e ficaram presos por um tempo, para a sociedade aqui do Brasil pensar, refletir: minha gente, até quando vocês vão ser enganados por esses homens, iludidos porque eles são grandes, porque eles são perfeitos, porque eles são bonitos, porque eles são inteligentes? Aonde estão as marcas de Cristo? No que esse povo professa e vive. Quando Paulo estava preso, eles iam lá visitá-lo, iam lá querer saber da questão da saúde desse irmão, enviavam presentes diversas vezes, como fala Filipenses capítulo 4, versículo 15 ao versículo 16, que Paulo agradece. De dentro da prisão ele agradece esses irmãos pelo amor que eles tinham por ele, pelo carinho que eles tinham por ele, mas não como pessoa, como crente. Como crente. É com base nisso que a igreja se fortaleceu, que a igreja sobreviveu. Davam provas de que eram fiéis a este homem, como Filipenses 4:18, Filipenses 2, versículo 25 ao versículo 26, que mandaram lá Epafrodito a Paulo para procurar saber qual era o seu estado de saúde, a sua situação. E esse homem de Deus, realizado. Porque aquele carinho, aquele afeto, aquela preocupação, aquele respeito, aquela obediência, estava sustentado exatamente pelo quê? Pela verdade de Cristo, irmãos. E é essa aliança que faz a igreja prevalecer. Quando nós nos unimos a obedecer a voz do alto, quando nós nos unimos a buscar as marcas dele, de Cristo, a procurar se identificar com Cristo e trocar essas experiências e dividir entre nós esses momentos preciosos que nós padecemos, que nós sofremos, mas estamos aqui unidos para fazer o evangelho vencer dentro da igreja e no coração dos homens. Estamos aqui unidos, não para um espetáculo pentecostal, não para um glória a Deus alto, avivador, mas para que cresça esse número de pessoas que hospedam dentro do seu lar e nos seus corações a verdade de Cristo, que oram e intercedem para que o evangelho não fique preso entre correntes,
nem dentro de cadeias. A mesma razão que fez a igreja orar e se consagrar para que Deus tirasse Pedro da prisão. É o amor por esta causa, não por um homem, mas por esta causa viva, que se chama Jesus Cristo, que deve estar nas nossas mentes, nos nossos corações. Que talvez morreu para você. Eu lembro que quando Deus me chamou para o ministério, o Senhor foi bem claro comigo do que eu ia ter que precisar passar. Fazem quase 24 anos e meio que eu sou pastor, dirigente de uma igreja pela misericórdia do Senhor. Tenho muita coisa para contar do que eu vivi dentro da igreja, mas não tenho uma igreja grande nem uma igreja cheia, porque eu nunca quis. Porque se eu quisesse até poderia, porque lá atrás o Senhor me ensinou quais são os pontos principais para se formar uma igreja. E ela não começa nas estruturas, mas no coração daqueles que obedecem a voz. E essa é a obra que Jesus tem com a tua vida. Não são números, não são cifras, não é espetáculo, mas é o amor pela causa. Você tem amor pela causa? Quantos irmãos nossos não foram mortos e assassinados, degolados e jogados como alimento para leões, não foram devorados por canimbais, porque atenderam o chamado venha ajudar. Quem lembra deles? Você vê o rosto deles em algum lugar? Vê o rosto deles em alguma praça? Vê algum quadro preso na parede? Fulano de tal, fundador desta igreja no ano tal. Falam que Billy Graham é um dos maiores evangelistas, e eu digo para você que não. Que a vitória dele nada mais consiste que um acordo político para sustentar ali a missão que ele implementou nos Estados Unidos. Os verdadeiros evangelistas e pregadores, a sociedade não lembra, porque a mídia não sustenta a imagem deles. Eles não têm uma estátua com o rosto esculpido numa praça pública da cidade que nasceu, como José Wellington, da Assembleia de Deus, que por 20 vezes foi presidente eleito, obra do divino, milagre. Pessoas que nunca tiveram o apoio de instituições de peso como a ONU, uma carteirinha diplomática para passar pelas fronteiras, como se fosse um juiz. Gente que caminhou e andou só com a ajuda da fé, para atender a voz do alto, enfrentaram naufrágios, perseguições, roubo, ameaças de morte e até morte, e mesmo assim não se rendiam, por amor ao chamado e à vocação. Então agora, vocês podem falar que eu vos amei como uma mãe, que eu vos amei como um pai, que eu cuidei de vocês e quando estive no meio de vós, vos ensinando o caminho de Jesus Cristo e pregando para vós a verdade deste Senhor, com uma palavra que não é falsa, mas verdadeira, apelos dele. Como uma mãe que ajunta os seus filhinhos, nós acolhemos cada coração aqui para pegar a verdade de Jesus Cristo. E eles reconheceram.
E o que eles foram lá prestigiar na cadeia não era um homem, mas uma tocha que queimava, pela causa da qual o meu Senhor e o teu também padeceu. Você reclama da tua fraqueza, você reclama do teu afastamento inexplicável, você reclama e põe culpa em tudo, porque que as coisas de Deus não aconteceram na tua vida, mas não parou para se avaliar, para fazer essa pergunta para si mesmo: de onde venho e para onde quer ir? Então é hora de parar e pensar, é hora de refletir. Será que nós temos sido derramados por uma causa louvável, que engrandece aquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós? Ou será que nós estamos feridos e machucados por causa dessa ganância, dessa vaidade, desse materialismo, que a sociedade está corrompida agora? Porque eu quero chegar lá na igreja e quero ver um homem de prestígio pregando ali em cima, cuja família esteja completa, cuja condição de renda econômica seja próspera. Quero me deparar com um homem lá em cima, pregando a palavra, que ele tenha características de um homem que venceu aqui e é reconhecido. Mas hoje eu fui num culto e cheguei lá, não tinha pastor, mas somente irmãos ali chorando e orando, porque o deles estava preso entre algemas, por amor a Cristo. E o culto não vai ser uma bênção? E hoje esse conjunto aqui não vai funcionar? Porque o apóstolo não está presente? O homem que vai dar o ar da graça, a bênção para todos hoje aqui? Eis que te digo, eis que te falo. Recebe daqui, toma dali. Não vai ter ninguém para soprar o microfone hoje, para despedir o culto com a oração apostólica. Religiosos, assim como nós podemos considerar a igreja de hoje, aquela que se derrama nos prazeres da carne, da própria vaidade, não aquela que ama o evangelho livre, solto, a verdade operante nos corações daqueles que Deus escolheu. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 7, Paulo usa essa expressão: vos tenho em meu coração. Em Filipenses 1, 8 ele diz: Deus é testemunha que vos amo a todos com ternura de Cristo. Capítulo 4, verso 1: vocês são a minha alegria, a minha coroa. Porque ele via uma igreja de verdade, que tinha problemas, mas que era verdadeira no seu amor para com Cristo. Vocês são a minha alegria, porque eu olho e vejo o que vejo em mim. Nós sofremos e fomos insultados juntos por amor a Cristo. Não porque você comeu uma macarronada na minha igreja, ou na minha casa, não porque eu te dei uma carona, porque você está interessado na minha filha, ou porque você está interessado no meu filho, ou porque você está de olho na minha esposa, ou no meu marido, não porque você está querendo um cargo aqui dentro, não porque você está querendo gravar um CD, né? Vou lá hoje,
que você vai? Filipenses 1:12, verso 13, 14, 15, 18. Pensamento imposto por Paulo em prisão: prega o evangelho, faça o evangelho avançar, proclamem sem medo. A única coisa que importa é que o evangelho de Cristo seja anunciado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 3, verso 5 ao verso 9. O cara está em cadeia, prisão, está preso e está preocupado com o evangelho. Está lá, sendo escorraçado, e está preocupado que o evangelho será pregado, anunciado por aqueles irmãos que estavam compondo essa igreja que ia continuar o caminho dele. Fica com medo de ser morto, teme que a morte chegasse para ele durante aquele período de prisão. Faz algumas reclamações no sentido do medo que estava passando, mas as maiores escritas, a maior fala, a maior preocupação, o direcionamento mais principal, não deixa a igreja parar de pregar a verdade de Cristo, porque é o evangelho que tem que prosperar e não os homens. É o evangelho e não as igrejas. É esse amor, o amor pela vocação e pela causa, que pode nos unir, como também pode nos separar. A única coisa que nos importa agora é que Jesus Cristo seja anunciado. A única coisa que nos importa agora é que Jesus Cristo seja anunciado. Vou botar isso lá como dilema na minha vida espiritual. Vou botar lá uma faixa na porta da minha casa. O outro botou para o Santo Expedito. Eu vou colocar com esses dizeres: sofremos e padecemos juntos por esta causa, porque o que mais importa para nós é que o evangelho seja pregado. Eu não tenho igreja na minha cidade para ir, eu não tenho irmãos para ceiar, eu não tenho gente qualificada, sabe como é que é? Mas o que mais me importa é que o evangelho seja pregado, é que ele seja anunciado, é que ele seja falado. Não importa por meio do que ou de quem, importa que seja feito isso com um, com dois, com três. Mas não é o que está acontecendo. E por que não está acontecendo? Porque as pessoas estão entrando aonde a visão é: vai ajudar, e elas estão entrando ali preocupadas com o seu próprio bem e procurando exatamente extrair da graça razões que façam ela ser alguém aqui nesse mundo, ou ter mais do que tem. Quando alguém manda um e-mail para mim e diz: pastor, por que o senhor não conseguiu chegar aqui na Bahia, em Sergipe, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco? A minha resposta é uma só: porque nós não temos pessoas dispostas a levar ou fazer o que a gente faz. Mas se eu disser que o salário vai ser de 20 mil, que os seus filhos vão estudar em Harvard, como Silas Malafaia pregou numa convenção, eu tenho prazer de dizer que meus pastores são bem remunerados, que eles ganham bem, que os seus filhos estudam nas melhores escolas. Muitos vão querer levar o evangelho aqui. O meu prazer é que todos fossem crentes e não recuassem quando o sofrimento chegar, e perseverassem na causa até a última instância, e que Jesus fosse importante para eles, como é para nós. Prefiro não ter igreja, prefiro que o evangelho prospere. Não faço questão de que a igreja encha, mas que todos ouçam
Chegam para mim e perguntam para mim: qual a estimativa, pastor? Minha estimativa é essa: é fixar em todo lugar que eu puder. E quem está aqui nessa igreja? A tese de que só Jesus salva, de que só Ele liberta, e que vai voltar. O que precisa para Deus confirmar esse chamado na tua vida? Uma passagem comprada de primeira classe, uma hospedagem no melhor hotel, um emprego garantido, caso você tenha que se deslocar da cidade em que você está para viver em outro lugar. O que Paulo fazia? Construía tendas. E foram dizer para os irmãos: mas Paulo, você não precisa trabalhar assim, a igreja te sustenta. E ele disse: é que eu não quero ser pesado para os irmãos. Foi uma escolha dele, não fazia ele ser melhor, mas ele entendia o seguinte: que ele se sentia envergonhado de pedir, e não é vergonhoso pedir, tá? Mas ele queria ter o prazer de poder ir para onde Deus mandava. Foi a escolha dele. Que nada prendesse ele, a não ser esse dever: ir para onde Deus quer. Vou ser um cristão, vou ser um crente. Para quê? Para enterrar dentro de uma igreja qualquer por aí os teus interesses? E ficar calculando quanto que você prosperou e fez rentar estes sonhos enquanto você esteve dentro dela? Deixa eu chegar numa estimativa se valeu a pena gastar a gasolina e o dinheiro que eu gastei com passagem de ônibus enquanto congreguei na igreja Cenáculo da Fé. Fala de novo. Mas fala, mas fica bem longe de mim, para mim não te mostrar os 5 dedos na mão. Deixa eu ver a minha calculadora. Um ano eu gastei tudo isso, e o que eu ganhei com isso? Paulo, nós vamos ter uma conversinha com o senhor. Por favor, pegue uma algema, ganhe uma prisão, entra na escola do discipulado, e aqui você vai aprender a amar padecendo e servindo sem recuar. Você não entregou tua vida para Jesus assim? Você peca contra a salvação. Sou escravo disso hoje, porque me renunciei para servir, e não vejo outra forma para todos nós, se não atendermos a voz que falou hoje aqui: vem ajudar, vem socorrer essa obra que está sendo morta, que está morrendo aos poucos pelo silêncio. Vem ajudar essa obra que é chamada Evangelho segundo Jesus Cristo, porque estão querendo tirar da sociedade, das pessoas, o direito de ouvir as verdadeiras palavras que saíram da boca do Salvador. Vem ajudar a prosperar esta causa do reino antes que será tirado de você para dar a outro. Vem ajudar a voz que está clamando no deserto e dizendo: arrependemos, pois, porque é chegado o reino dos céus. Venha ajudar em oração aqueles que estão pedindo para que o Evangelho saia de dentro dessa prisão, desse cárcere privado, para chegar até aqueles que não ouviram ainda. Vem participar dessa campanha, se envolvendo com esse propósito, que prospera a causa de Deus e não a tua.
porque até ferido com uma espada ele foi, até vinagre com água deram para beber, rasgaram a sua veste como sorte, cuspiram na cara dele e bateram nele, arrancaram pedaços das suas costas, com açoites de ponta, e o deixaram sangrando até morrer. Para quê? Para você utilizar esse recurso para o teu prazer e para a tua vaidade, para dizer que o reino de Deus só compensa se você realizar os seus sonhos e conseguir se sentir recompensado perante aqueles que estão lá fora. Ame, não desgrace com a causa. Não sei quanto tempo viverei, mas o tempo que viver, disse ao meu Senhor, me mata se eu não cumprir. Vivo por esse propósito, que foi o que me salvou. Pregar a tua palavra, Senhor, e anunciar a tua verdade, como alguém que acolhe os seus filhos, que amam, que acolhe os filhos que ama. Deus tem um chamado com você, mas você talvez não queira isso. Esse é o problema, porque os holofotes não estão para aquele lado, aonde quem serve padece. O holofote está virado para o outro lado, para aqueles que são prestigiados por não pregar, por fraudar. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Quanto tempo de crente você tem? Quanto tempo de igreja você tem? O que você rendeu para isso que está sendo pregado hoje aqui? O que você produziu baseado nessa perspectiva aqui? Te respeitam por isso? Te amam por isso? Por isso que eles oram por você e intercedem por você, por ser um Paulo? Reveja teu conceito. Hoje nós vamos receber um irmão que vai pregar aqui. Não tem casa, não tem família, não tem carteira de recomendação, já esteve preso, não tem moradia fixa, falam mal dele, já acusaram como arruaceiro, provocador de sedições, bagunça. Poucos gostam dele, e hoje ele vem pregar aqui. É isso. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos.